Percebam que alguns cânticos que nós cantamos, no finalzinho tem um amém, é porque esses cânticos eles representam uma oração. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar, tá? Pela pregação, pela exposição, melhor dizendo, da palavra de Deus. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque nós temos, ó Senhor Deus, diante de nós a Tua revelação, a revelação da Tua palavra, Senhor. Nós temos diante de nós, ó Senhor Deus, o livro dos livros, ó Senhor Deus, que é a Bíblia, que fala, Senhor Deus, a respeito de forma perfeita, a respeito do Senhor Deus Todo-Poderoso, das suas obras, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele vai fazer na vida da sua igreja. Senhor, obrigado por isso. Queremos te pedir, Senhor Deus, concordando com o hino que nós acabamos de cantar, que essa palavra gere, Senhor, frutos no nosso coração. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa fazer com que a Tua palavra fique guardada nos nossos corações e que ela possa nos modificar, que ela possa nos edificar, que ela possa nos instruir. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando aqui ao final do capítulo 17, ou melhor, 16, e é bem, vamos dizer assim, emblemático, porque no próximo domingo nós estaremos com o pastor Alfredo aqui falando sobre igreja. Então, às vezes nós não conseguimos fazer isso, né? Mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos encerrar o capítulo 16, e na outra semana, sem ser essa outra, nós daremos continuidade ao capítulo 17 e os últimos capítulos finais do livro de Apocalipse. Como os irmãos perceberam, principalmente aqueles que começaram conosco desde o início, desde o ano retrasado, quando começamos a expor o livro de Apocalipse, estamos chegando aqui ao final do livro. E o que nós vamos perceber do capítulo 17 em diante é a conclusão daquilo que está sendo dito aqui. O capítulo 17 e o capítulo 18, eles vão anunciar a queda de Babilônia. Tá? Eles vão anunciar aquilo que o sétimo flagelo ou a sétima praga está descrevendo, o final de todas as coisas e como essas coisas se processam. E logo após, nós temos o relato do júbilo no céu, a prisão de Satanás, o novo céu e a nova terra. O livro está se concluindo, está indo para o seu final. E o que nós temos diante de nós agora é o último e derradeiro sinal, ou melhor, instrumento de Deus, para que o seu juízo seja completo. É a última taça, ou o último flagelo que está sendo derramado. Agora chegou o fim. O juízo de Deus se consuma completamente. E é isso que nós vamos ver a partir do verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. Segundo alguns comentaristas, e o comentarista que nós temos seguido, eu concordo com ele diz que essa voz é a voz de Deus, que nós vimos anteriormente. É a voz que está vindo do santuário, é a voz de Deus anunciando o fim de todas as coisas, o fim das pragas. É a voz de Deus declarando a sua ira, que está sendo derramada sobre todos os seus inimigos. E que, com isso, ele estava dizendo que o fim é chegado. Se nós compararmos Apocalipse 21, verso 6, com esse texto, nós vamos ver ali no Apocalipse 21, verso 6, o mesmo desfecho. Diz ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei graça da fonte da água da vida. É lógico que aqui ele está falando sobre o novo céu e a nova terra, mas a expressão que ele usa é a mesma. Feito está, ou tudo está feito, tudo está consumado. Quer dizer, o plano completo de Deus com relação às pragas e finalmente o seu juízo final agora se completam, agora se consumam completamente. E se manifesta o terror do juízo final de Deus. Está sendo simbolizado por essa
por essa taça. A Escritura diz que o sétimo anjo derrama a sua taça pelo ar. E há duas possibilidades de entendimento aqui. A primeira é que a sétima praga está atingindo o ar, e o ar que é a vida de todos os seres viventes sobre a terra, e consequentemente, sem ar tudo morre. Essa seria uma interpretação. E a outra interpretação a respeito do anjo derramando a sua taça pelo ar, estaria se referindo ao ar como uma alegoria da esfera demoníaca, visto que a Escritura diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Segundo Paulo em Efésios, Satanás é o governante do reino do ar. E se assim for, o conteúdo dessa taça atinge diretamente, mais uma vez, e agora de forma cabal, o trono de Satanás. De tal forma que ele vai causar um colapso no seu reino e nos propósitos de Satanás contra o reino de Deus. E nós vamos perceber no próprio texto que isso significa a queda final de Babilônia. Aqui nós estamos vendo um golpe esmagador sobre todos aqueles que portam a marca da besta. Nós já tínhamos visto isso lá no verso 10, na quinta praga, ou no quinto flagelo, quando ele derrama a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se torna em trevas. E aqui nós vemos mais uma vez, agora, diretamente ligado ao trono de Satanás. Era um segundo golpe, mas um golpe derradeiro, um golpe final. E é por isso que ele diz, feito está. E quando o Senhor Deus fala isso do seu trono, ele está dizendo que se encerrou, chegou ao fim. É a declaração de um basta total e completo da parte de Deus sobre todo o poder de Satanás, sobre toda a influência do diabo, sobre todo o poder das trevas e das suas obras, que restaram a partir da cruz. Porque na cruz ele já tinha sido derrotado. Agora é o golpe final, é o golpe de misericórdia. A ira do Deus Todo-Poderoso chegou ao seu limite máximo. E sabe o que acontece quando a ira de Deus chega ao seu limite máximo? O juízo de Deus é aplicado. E é aplicado de uma forma cabal, de uma forma final. Por isso que ele diz, feito está, chegou o fim. Mas é interessante porque essa linguagem que nós estamos vendo aqui, ela não é uma linguagem solta da Escritura. Essa linguagem da ideia do limite de Deus, chegar a um determinado ponto, e aquilo transbordar, e aí a imagem de uma taça também tem esse sentido. Tá? O Senhor suportar até um determinado limite, e depois daquele limite há um transbordamento, um derramamento da sua ira. Nós vemos isso na Escritura em outros textos, como por exemplo em Gênesis capítulo 15. Abram aí Gênesis capítulo 15, verso 14 e o verso 16. Aqui nós temos também em Gênesis essa mesma ideia de limite suportável de Deus para os pecados dos homens. E consequentemente, depois desse limite, vem o juízo de Deus. Olha o que diz o verso 14. Mas eu também julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Ele estava falando de Abraão, o que ia acontecer com a sua posteridade. E depois sairão com grandes riquezas, está se referindo ao Egito. Na quarta geração, eles tornarão para aqui. Aonde Abraão estava ali falando com Deus. Naquele momento, ele estava dizendo, olha, vocês vão para o Egito, mas na quarta geração vocês vão voltar para cá. Por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. O povo de Deus ia voltar para aquela terra, ia tomar aquela terra, ia possuir aquela terra. Porque aqueles homens que moravam ali estavam possuindo a terra de forma indevida. Não é porque eles não estavam colhendo, não é uma perspectiva latifundiária aqui, ou coisa que o valha. É porque os homens estavam vivendo em pecado. Os homens estavam vivendo da maneira como eles acham melhor.
não como Deus estabeleceu em sua palavra. E por causa disso, o juízo de Deus era iminente. Mas não é só aqui que nós vemos isso. Em Gênesis capítulo 5, capítulo 6, versos 5 e 7, nós vemos isso também ali no dilúvio. Quando a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 5, verso 6, versos 5 e 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E por que Deus diz isso? Porque a iniquidade dos homens era tanta, porque os filhos de Deus estavam se casando com as filhas dos homens, estavam contrariando o mandamento do Senhor. E por causa disso, a maldade estava aumentando, e o pecado aumentando, e por isso ele disse, varrerei o homem da face da terra. É o que nós estamos vendo aqui, queridos, em Apocalipse, capítulo 16, verso 17. É Deus chegando ao seu limite, ao limite suportável da sua ira, e derramando de forma cabal o seu juízo sobre os homens. O verso 18 diz assim, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente na terra. Tal foi terremoto, forte e grande. A presença de Deus agora, ela se manifesta na humanidade. O homem agora entra em contato, em choque com Deus. E todas as vezes que Deus se manifesta dessa forma ao homem, o seu juízo o acompanha. O que nós estamos vendo aqui? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Nós estamos vendo a manifestação da glória e do poder de Deus. E de que forma? Na exposição final e completa da sua ira, da ira do Cordeiro, até aquele momento contida, mas agora, como o próprio texto diz, derramada, sem mistura, por causa do pecado. E nesse contexto da presença de Deus, o apóstolo vê clarões, ele vê relâmpagos, estrondos de trovões, terremoto em todos os tempos, porque a presença de Deus, a glória de Deus está se manifestando sobre o mundo com o fim de destruí-la. É Deus se manifestando de forma cabal ao mundo. E todas as vezes que Deus vem ao homem, e ele vem sem intermediação. Lembram o que o pastor Paulo Brasil falou? O juízo acompanha. É o que vemos aqui depois da complementação dessas pragas. São sinais, esses relâmpagos, esses trovões, são sinais que descrevem a presença de Deus e acompanham o seu juízo. Como nós lemos ali no texto de Salmos, da nossa liturgia. E é interessante nós percebermos isso. É só nós compararmos com alguns textos da Escritura. Vamos lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Os versos 16 a 21. Acompanhem a minha leitura. Quando Deus se apresenta ao seu povo, ao povo que ele separou e resgatou do Egito, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo.
A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. A presença do Senhor ali no monte era uma presença poderosa, de tal forma que Hebreus diz que é um espetáculo horrendo. Há trovões, relâmpagos, o povo ali ao pé do monte tem medo, teme a presença de Deus, a presença santificada, santa de Deus ali no monte. E aí ele diz, Moisés, faça com que eles não ultrapassem o limite, para que não morram. Porque Moisés representava o mediador, o Cristo entre Deus e o seu povo. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles precisavam de um mediador para estarem diante do Deus Santo e, consequentemente, não serem consumidos por causa dos seus pecados. E esse mediador é Cristo. É essa mesma imagem que nós estamos vendo aqui agora. É Deus, do seu santo monte, do seu trono, descendo a sua presença, manifestando a sua glória sobre o mundo, para a sua destruição. E todos aqueles que não têm um mediador, eles serão alvo do juízo horrendo de Deus. Abra Hebreus capítulo 12, verso 18 a 29. Acompanhem a minha leitura quando a palavra de Deus diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e o Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Percebam que essa frase aqui é semelhante, representa imageticamente o que nós vemos ali no texto de Apocalipse. Os homens se recusando a ouvir aquele que estava falando divinamente através das pragas, através das trombetas, através da sua igreja. E continuando a leitura, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É Deus exibindo o seu juízo por meio dos elementos da natureza, por meio de um grande terremoto, e um terremoto de tal intensidade
que ninguém jamais experimentou tal violência por causa da sua magnitude. É o que o texto está dizendo. E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E nós percebemos aqui claramente que, de fato, esses momentos finais são descritos como um tempo de angústia tal como jamais aconteceu desde o princípio das nações até então. Como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 6. Montes caem sobre nós, outeiros, cubram-nos por causa da ira do Cordeiro. E é isso que Daniel fala lá no seu capítulo 12, verso 1. Ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, tal qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. É interessante nós percebermos aqui que João fala em tempos pretéritos. Ele está sempre falando no passado. E alguns exegetas dizem que essa é uma maneira de se falar, eu me esqueci o nome desse passado, eu acho que é passado futurístico, para que dar certeza daquilo que vai acontecer. Você falar de eventos futuros como se fossem passados. E eu não sei se esse é o caso aqui, mas é como os exegetas interpretam isso. E pode ser, sim, com certeza, um recurso discursivo, como tantos outros são usados aqui na Escritura, para mostrar que aquilo que está sendo dito vai acontecer. E ele fala de tal forma como se essas coisas já aconteceram. Mas também podemos levar em consideração que João está vivenciando esses momentos futuros. Ele está tendo uma visão desses momentos futuros. E por ter uma visão desses momentos futuros, ele fala porque vê aquilo que vai acontecer como se já aconteceu. Queridos, nós precisamos ter a certeza de que o que está escrito aqui vai ocorrer. Isso não depende da nossa fé nem da nossa crença. Independente da nossa fé e da nossa crença, essas coisas vão acontecer. Mas eu preciso crer nisso. E da forma como está sendo dito aqui. Por mais que existam algumas discrepâncias no que concerne a interpretação e a dificuldade de interpretar coisas alegóricas, nós podemos perceber e entender muitas coisas que são alegóricas aqui, como literais. Não que elas tenham esse objetivo. Alegoria é alegoria e vai mostrar uma realidade. Mas em si é uma alegoria. Mas ela vai apontar para uma coisa real. E eu não consigo perceber aqui, nesse texto, terremoto falando como algo alegórico, mas sim como algo real. Porque é isso que a palavra de Deus fala todos os tempos. Lá desde o Velho Testamento. Os textos que se referem ao final dos tempos. Os pequenos textos. Ou não tão pequenos assim. Se nós pegarmos os profetas. Principalmente ali os profetas do período babilônico. Até mesmo anterior. Mas os profetas, de uma maneira geral, todos eles profetizaram acerca desses tempos. Acerca da vinda de Cristo. Da sua segunda vinda. Sem mesmo antes ele ter vindo a primeira. E o que nós vimos aqui no livro de Apocalipse, todo o tempo, nós nos remetendo ao Velho Testamento, porque as promessas a respeito da segunda vinda de Cristo já estavam lá antes mesmo dele vir a primeira vez. Como o próprio João Batista pregou na sua mensagem pré-cristã, cristã no sentido de ser anterior a Cristo. Ele foi um profeta especial porque ele antecedeu a Jesus Cristo. Ele antecede o Filho de Deus. Ele tem uma honra tamanha e especial. Por isso que ele diz que João Batista é um dos profetas tais, um dos maiores profetas. E por que isso?
porque ele antecedia aquele que haveria de vir. O Cristo, o verdadeiro, o único, o espírito da profecia, que era o próprio Cristo. E ele diz, a sua pá ele tem na mão, vai recolher o seu trigo no seu celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Essa é uma mensagem do fim. Essa mensagem se coaduna com o que nós temos aqui. Essas coisas foram pregadas, foram ditas. E muitos não conseguiram ver. Mas nós hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, conseguimos ver que essas coisas nos foram ditas no princípio de todas as coisas. Esse grande terremoto que nós estamos vendo aqui, com sinais acompanhantes na natureza, nós vamos ver que ele representa, esse momento aqui representa a consumação de todas as coisas. E mais uma vez aqui, nós temos um paralelo com o Velho Testamento, um paralelo ali com o povo de Deus no Egito, a 7ª praga, lá em Êxodo capítulo 9, verso 24, nós vamos ver a 7ª praga do Egito, que é a chuva de pedras. E da mesma forma que o Egito foi devastado por uma grande tempestade de granizo, João vai descrever essa última praga de granizo com pedras de peso enorme. Verso 19, a grande cidade se dividiu em 3 partes por causa desse grande terremoto. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se de Deus da grande Babilônia para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada de pedras, que pesavam cerca de grande talento. Percebam aí o Senhor destruindo, ou melhor, reconstruindo o mundo através desses cataclismas, através desses terremotos e de coisas que nós vemos no próprio livro de Apocalipse. É Deus restaurando a sua criação inicial. E isso vai redundar num novo céu e numa nova terra. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, verso 19, ele diz que a criação está numa expectativa da glória dos filhos de Deus. Porque ela geme e suporta angústias até agora. Por quê? Porque a terra sofre por causa do pecado do homem. E isso começa no Éden, na queda. Quando ele diz assim, a terra já não vai produzir aquilo que é bom. Vai produzir cardos e abrolhos por causa do pecado. Por causa do pecado do homem. Porque ele preferiu fazer a vontade de Satanás, a sua vontade, do que a vontade de Deus. O mundo está se desfazendo. Os recursos naturais estão se extinguindo. A terra está se desgastando. Porque Deus está agindo com uma mão poderosa sobre o mundo. Os homens estão destruindo o seu habitat. Porque o Senhor está reconstruindo todas as coisas. E esse mundo também será reconstruído por Deus. E essas coisas, esses cataclismas, esses terremotos, essas coisas que vão abalar a terra, são instrumentos de Deus para a restauração desse nosso mundo físico. Mas o que nós vemos aqui no verso 19 é a consequência desse grande terremoto. E essa linguagem apocalíptica aqui que nós estamos vendo, ela revela a destruição das cidades do mundo. A expressão grande cidade que nós vamos ver nos capítulos posteriores, e que se refere, e que nós temos aqui também, ela vai se referir à Babilônia, como o próprio texto diz, que a grande cidade se dividiu em 3 partes. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Essa grande cidade é Babilônia. Babilônia é um lugar específico? Não necessariamente. Mas Babilônia significa o símbolo do poder mundial anticristão que persegue o povo de Deus. Seria este mundo, de uma forma geral, e provavelmente um local específico em que a maldade, o poder
tanto de Satanás quanto do anticristo vai se manifestar. Mas quando ele fala em Babilônia, que ele está se referindo a esse mundo, e especificamente aqueles que não amam o Senhor. Aqueles que não foram inscritos no livro da vida, ou melhor, aqueles que têm a marca da besta, eles fazem parte dessa grande cidade da Babilônia, que é símbolo do poder mundial anticristão. É uma força que vai exercer o seu poder até o fim dos tempos. É o que a Bíblia está dizendo. Nós vimos isso lá em Apocalipse capítulo 11. Nós estamos vendo isso aqui no último flagelo. Satanás se preparando, enganando os homens para se levantar em batalha contra a igreja de Cristo, contra Cristo. É o poder das trevas, é a operação do erro, como o próprio apóstolo Paulo fala. Vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, aqui. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 7 em diante. Olha o que ele diz. E o que Paulo está falando aqui, isso já acontece. E nós vamos perceber que essas coisas vão aumentar. E é isso que você vê na Escritura. Satanás tendo um poder sobre os homens. A Bíblia diz que a igreja foi entregue na mão dele, do anticristo, para que ele pudesse matar algumas pessoas. E para que esses homens não só aprovassem, mas dessem um testemunho da sua fé. Não é isso que ele diz lá? Lá acho que em Apocalipse capítulo 9, Senhor, até quando? Ele diz, calma, o tempo ainda não é chegado, muitos ainda vão morrer como vocês morreram. Tudo isso está debaixo do propósito de Deus. Os propósitos santos e justos de Deus. E aqui nós estamos vendo, na sexta praga, ou no sexto flagelo, a operação do erro. Que Paulo diz aqui muito bem, descreve muito bem, quando diz, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que seja afastado daquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiças que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para que darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É isso que nós estamos vendo aqui. É o final de todas as coisas. É interessante porque a Escritura diz que esse momento da vinda de Cristo vai ser um momento de surpresa para muitos, porque eles não esperam. A Bíblia fala que alguns se casam, se dão em casamento, como foi no dia do dilúvio. Noé não deixou de anunciar. E se eu não me engano, é a epístola de Pedro que fala que Cristo estava pregando ali aos espíritos em prisão. Mas eles não deram ouvidos. E aí veio o dilúvio. E tudo se perdeu. Os homens estarão vivendo as suas vidas. As coisas estarão galopando cada dia mais e mais para o fim. E muitos não estarão atentos às coisas que estão acontecendo, acostumados com a maldade, a desgraça e a falta de amor crescente no mundo. É por isso que a Bíblia nos adverte, todo o tempo, a estarmos atentos, a vigiarmos, porque a vinda do Senhor, ela é certa
mas é uma surpresa. Você não sabe a hora que o ladrão vem na sua casa. Então você se prepara, você fecha a porta, você tranca, você se previne. Você sabe que, ainda mais dependendo de onde você mora, você pode ser visitado por alguém indesejável. Então você se prepara para isso. Aqui no caso é diferente. O Senhor não está avisando a sua igreja. Preparem-se. Vivam vidas santas. Olhem para os tempos. O apóstolo Paulo fala para nós interpretarmos os tempos. E a perspectiva do apóstolo Paulo, nós olharmos para a Escritura e entendermos esse mundo. Para não sermos pegos de surpresa. Não sermos levados com o mundo, o pensamento do mundo. E sermos como aqueles homens foram, comissionados ou arregimentados para lutarem contra Cristo. Ali na batalha do Armagedon. Você acha estranho? Crente se levantando contra crente? Jesus já previu isso. Ele já disse isso. Muitos vão matar vocês e vão entregar vocês às prisões, achando que isso é adoração e culto a Deus. Nós precisamos ter cuidado, estar alertas para não sermos enganados. Porque se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam enganados, como diz o próprio texto da Escritura lá em Mateus. E nós estamos vendo que essa força, esse poder, ele vai exercer, ele vai se manifestar até o final dos tempos. E esta Babilônia, ela representa esse poder satânico universal, do qual Deus vai se lembrar para dar o cálice do furor da sua ira. Como diz lá em Apocalipse 14, verso 10. E essa é uma expressão muito interessante. Quando ele diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Os homens daquela época entendiam que seria dar o cálice sem mistura. O vinho, naquele tempo, ele era feito de forma diferente do que é feito hoje. Tá? É lógico, eles não tinham a tecnologia que nós temos. Mas quando o vinho saía da sua primeira linha de produção, ele saía tão fermentado que ele era tão forte que somente um gole já embebedava. E o vinho que se bebia na sociedade, ele era misturado com água. Então todas as festas que tinham, as pessoas misturavam com água o vinho. Para quê? Para matar os seus efeitos. Matar o efeito que nós podemos chamar de álcool na bebida. Porque esse efeito, esse teor era muito alto. Então se misturava para que não se tomasse o vinho da sua forma natural e, consequentemente, você iria se embebedar por pouco. Aqui o texto está dizendo que ele vai receber do cálice da ira de Deus sem mistura. Ele não será misturado. A ira de Deus será derramada como nunca foi derramada na sua história. Só uma única vez essa ira foi derramada. Em semelhante proporção, creio eu. E isso se deu ali na cruz de Cristo, no Calvário. Aí ele diz que essa destruição faz com que a cidade se divida em três partes. E mais uma vez aí nós temos uma linguagem figurada, metafórica, que significa uma destruição completa. Ou seja, todas as cidades do mundo serão destruídas como centro do império anticristão. Elas vão cair e serão desintegradas. É o império do anticristo visto como centro de sedução ali, Babilônia, a totalidade do reino desse mundo se desintegrando e sendo destruído por causa da justiça e da ira de Deus. E aqui, nesse momento, vai se tornar evidente que Deus não se esqueceu dos pecados
deste mundo. A sua cólera, que foi contida por muito tempo, agora ela explode e o mundo recebe o furor do cálice da ira de Deus sem mistura. É o que diz lá Malaquias capítulo 3, verso 18. Lembram do texto que nós lemos? O povo estava reclamando, a exemplo do Salmo 73, que aquele homem, acho que era Asaf, se eu não me engano, ele olha para o mundo e vê, e parece, ao seu olhar, parece que os ímpios saem ganhando na frente dos crentes. Ele diz: que proveito tem um homem temer ao Senhor, porque aqueles que não temem estão se dando tão bem nesse mundo. E ali em Malaquias capítulo 3, verso 18, nós vemos a mesma coisa. E aí no final do texto ele vai dizer assim, eu vou abrir, Malaquias capítulo 3, verso 18, a diferença entre o justo e o perverso. No verso 17, ele diz assim: eles serão para mim em particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. E por mais que esse texto possa ter uma conclusão na história, com certeza ele está apontando para esses últimos dias, em que o Senhor vai poupar o seu povo, como diz aqui o texto da Escritura. E aí nós vamos ver mais uma vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Porque o juízo de Deus recairá sobre o mundo ímpio e nós seremos preservados. Ou melhor, nós faremos parte da justiça de Deus, como Israel fez no Velho Testamento. Nós iremos julgar esse mundo. E aí naquele dia, no verso 20, a palavra de Deus diz assim: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. E mais uma vez nós temos aqui a lembrança do que vimos anteriormente no próprio texto de Apocalipse, no capítulo 6, verso 12 e seguintes, que diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todos livres se esconderam nas cavernas dos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Chegou o tempo em que tudo nessa velha terra está sendo destruído e transformado. Chegou o tempo para o último juízo de Deus, quando este toma assento em seu trono branco. Como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Chegou o tempo. O fim se manifesta. Mas ainda nesse contexto de destruição, de juízo final, a palavra de Deus diz que desabou do céu sobre os homens grande saraivada. E temos aí mais uma vez, como falamos anteriormente, a menção ali ao povo no Egito, na sétima praga, quando as pedras de granizo caem do céu. E é interessante porque aquela região ali não era uma região onde isso acontecia. O Egito não tinha esse tipo de fenômeno natural. E eles entenderam, Faraó entendeu claramente que era
a mão de Deus. A mão de Deus sobre ele. E lá no Egito, aquelas pedras de granizo destruíram colheitas, animais, homens, e serve de pano de fundo para o que está acontecendo aqui também, porque é semelhante. E nós vamos perceber em alguns textos das Escrituras, nós não vamos passar por eles, mas que a chuva de granizo é descrita na Bíblia como uma força totalmente destrutiva. Eu acho que vocês já viram esse tipo de chuva, né? Aquelas pedrinhas que caem do céu, né? Às vezes, algumas de até uns 2 ou 3 centímetros de diâmetro, às vezes até outras maiores um pouco, não é? Aqui na Escritura fala que essas pedras pesavam cerca de 1 talento. Sabe quanto é o peso de 1 talento? Há uma variação aí entre culturas e entre tempo. Como todo tipo de medição, ou de gradação. Entre 35 e 50 quilos. Entre 35 e 50 quilos. Essas pedras pesavam em torno de 35 a 50 quilos. É isso que o talento variava, dependendo do tempo e do lugar. Esses imensos pedaços de gelo vão matar e vão destruir tudo que está a caminho. E o que vai acontecer? Os homens não se arrependerão das suas más obras. Antes eles vão amaldiçoar a Deus por causa dessa praga. E percebam a maldade do coração desses homens. Nesses homens não há temor de Deus, não há reconhecimento dos seus pecados e não há nenhuma aceitação da justiça divina. Porque se houvesse isso, eles jamais iriam amaldiçoar a Deus por aquilo que estava acontecendo. Por exemplo, como vemos lá em Lucas capítulo 23, versos de 39 a 41. Um homem que foi condenado por causa do seu pecado e reconhece esse pecado e se lança diante da misericórdia de Deus. E a fala desse homem demonstra um temor que esses homens, que Faraó teve diante das pragas. Mas que esses homens, por serem maus, perversos, sem temor a Deus, não tinham, ao invés de reconhecerem o juízo de Deus e se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, eles amaldiçoam a Deus, porque Deus já os abandonou. Olha o que diz o relato da Escritura de Lucas capítulo 23, versos de 39 a 41, que fala dos 2 ladrões na cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nessas palavras, queridos, nós podemos ver um homem que reconhece como justa a retribuição de Deus e clama por misericórdia. E aqui a gente poderia até abrir um parêntese para fazer uma aplicação direta à nossa vida, quando algumas coisas estão acontecendo como juízo de Deus. Quando algumas coisas acontecem na nossa vida, e nós estamos ao ponto de murmurar e de reclamar diante de Deus, mas aquilo ali vem da mão do Senhor para nos disciplinar, para nos ensinar, para mostrar como nós somos maus, e ao invés de nós nos submetermos a essas coisas, nós nos levantamos contra elas, porque mostramos que o nosso coração está distante do Senhor, porque não reconhecemos nos males e nas desgraças que nos alcançam os nossos pecados. Nenhum de nós aqui tem como reivindicar de Deus bênçãos e coisas boas para a sua vida, se essa reivindicação não estiver como dádiva
em Cristo Jesus. Nós não podemos reivindicar isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando a impiedade do nosso coração. É um homem que reconhece que aquilo que ele estava passando era a consequência, a justa retribuição de Deus por causa dos seus pecados. Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Aquele homem nessa condição, ele não amaldiçoa Deus, como o outro fez. Ele não zomba de Deus, mas ele se humilha. E é isso que esses homens não fazem. Esses homens aqui, que a Escritura está relatando. Queridos, um homem que jamais percebe que é pecador, nunca vai buscar em Cristo o seu perdão. Um homem que jamais percebe que é pecador, ele nunca vai ver o juízo de Deus como justo e necessário na sua vida. O faraó passou por uma situação semelhante. Ele se arrependeu. Se nós pegarmos lá o texto bíblico, nós vamos ver que ele se arrepende. Ele pede para Moisés: ora por mim, pede perdão pelos meus pecados, ora por mim ao teu Deus. Ele se arrepende inicialmente em decorrência da chuva de granizo e diz para Arão e para Moisés que havia pecado. Mas quando cessa a chuva, ele recusa-se a obedecer à voz de Deus. Esses homens, sobre quem Deus faz chover esse granizo de 35 a 50 quilos, eles não reconhecem os seus pecados. Não vê como o juízo de Deus, como justo sobre eles, mas amaldiçoam a Deus enquanto estão recebendo o seu castigo. Mas agora, o dia do juízo final é chegado. Queridos, esse relato bíblico, ele deve gerar em nós temor. Nós devemos olhar para esses acontecimentos futuros e, primeiramente, nós que somos crentes, amar mais ao nosso Deus pela sua justiça e pelo seu livramento, porque Ele também está fazendo isso pela sua igreja. É o nome de Deus que está em jogo aqui. Ele está estabelecendo a sua justiça porque ela foi quebrada, porque os homens se desviaram do Senhor, amaram mais as trevas do que a luz, e agora estão recebendo a justa punição dos seus erros. E nós devemos olhar para esse relato bíblico e temer. Olhar para essas coisas que a Escritura diz que vai acontecer, que já estamos nos encaminhando para elas. E percebemos que é tempo de deixar aquilo que é trivial e secundário e nos preocuparmos com aquilo que é essencial e prioritário. Devemos investir em nós mesmos e em outros do reino de Deus. Nós devemos nos utilizar das coisas do mundo como instrumentos para o reino de Deus e a sua graça, para que o seu reino e a sua graça serem manifestadas. Lembrando como fala a Escritura lá em Atos capítulo 17, Paulo: agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Ao vermos esse relato, nós precisamos viver de outra forma. Nós não podemos viver as nossas vidas como pessoas que não têm Deus, como aquele ateísmo prático. Porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para nos redimir deste mundo mau. É nessa expectativa, querida, desse retorno que nós devemos viver, dando importância àquilo que é importante, aquilo que é realmente importante nesse mundo.
e no porvir. Olha o que Pedro diz. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versos de 11 a 13. A palavra de Deus diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqueles homens ali viveram dessa forma. Nós pegarmos ali aquilo que nós chamamos da galeria da fé. Aqueles homens viveram a expectativa da volta de Cristo, na expectativa da primeira promessa e do seu retorno futuro. E por causa disso, a Bíblia diz que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Queridos, é dessa forma que nós temos que viver no mundo. Nós temos família, nós temos saúde, nós temos um emprego, nós temos todas as coisas que nos foram dadas e que Deus nos deu e que são boas e legítimas para nós aproveitarmos nesse mundo. Mas como é que nós vamos viver com essas coisas? Como se elas não existissem. É dessa forma que Paulo nos chama a viver nesse mundo. A utilizar as coisas desse mundo, que são lícitas, que são boas, tá? Na expectativa do reino de Deus. E que possamos dizer com júbilo e alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse dia que a Escritura diz que será um dia terrível e tenebroso. Para os crentes, será um dia de libertação e de glória. Da mesma forma como foi ali em Esther. Da mesma forma como foi todas as vezes Satanás se levantava para destruir o povo de Deus ali no Velho Testamento. E aquilo que se tornava algo horrendo, torna-se glorioso por causa da libertação de Cristo no meio do seu povo. Aqui é muito, muito pior. Ou melhor, muito melhor. Porque é quando o Senhor vai trazer juízo sobre esse mundo. E nós, crentes, seremos preservados. Nós, crentes. Enquanto o mundo estiver se desfazendo, se destruindo, nós estaremos sendo transformados. E essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa é o reino de Deus. E que esse reino venha para nos libertar completamente, dar o golpe final e dizer como ali Paulo diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Porque em Cristo essas coisas agora não mais existem. E é isso que aguardamos. É isso que nós esperamos. Vamos orar.